Hoje vocês vão acompanhar comigo a produção desse kit aqui. Então, aqui pronto, eu já tenho o kit luxo de 20 peças. Agora eu vou confeccionar 45 sacolinhas. Vão acompanhar comigo hoje a confecção dessas sacolinhas. Vão ser algumas com o rostinho de menino e outras com o rostinho da própria Hello Kitty, porque umas serão para os meninos e outras serão para as meninas. Então, bora lá para a produção. Então, eu vou começar a cortar essa parte aqui da sacolinha, que é a caixa, é toda branca. E pra fazer o corte dessa sacolinha aqui, como eu queria uma sacolinha mais resistente, eu vou usar o offset 240, se não me engano. Ou é 240 ou é 250. E aí, o offset, geralmente, eu uso pra isso, pra quando eu vou fazer recorte, é 240. Pra quando eu vou fazer recorte em branco, né? Então, a sacolinha toda em branca, não precisava de impressão. E aí, agora eu vou fazer todos os recortes, são 45 no total. Então, eu já tenho duas e faltam mais 43. E são 2 recortes, então, pra montar essa sacolinha aqui, ó, que eu desenhei do zero, né? Com as medidas que a mãe pediu, porque ela vai colocar um brinquedinho aqui dentro. Inclusive, ela me mandou os brinquedinhos pra eu colocar pra ela. E são 2 folhas pra fazer essa parte de dentro da sacolinha. Então, eu vou fazer todos os recortes. E depois que eu tiver com todos os recortes prontos, eu vou fazer a impressão das carinhas, das caronas, né? Porque, gente, essa colinha é enorme, olha o tamanho. É bem grande. Pra ir 2 folhas tem que ser grande mesmo. Aí aqui meu silhuete reiniciou, não sei porquê. Aí tem que pôr meu e-mail. Ah, adoro quando isso acontece. Foi. Ele reiniciou, não sei porquê, e aí eu já vou dar uma dica já pra você. Sempre que vocês fizerem algo no estúdio, criar uma arte, montar um kit, salvem, tá? Porque aqui a gente tem a opção de recuperados. Aqui a gente tem a opção de recuperados, né? E às vezes isso aqui acontece. O meu estúdio, ele reiniciou, não sei o que aconteceu. Liguei o computador, é porque caiu energia. Aí eu liguei o computador e aí eu não tinha mais nenhum arquivo aqui para recuperar. Então, sempre salvem os seus arquivos. Ah, Lu, mas eu tô na metade. Salva, para você não perder, não correr o risco de acontecer isso aqui, ó. Seja no disco rígido ou na biblioteca, eu gosto de salvar no disco rígido, que é direto no computador, para não correr o risco de perder os arquivos. Então, bora lá para o que interessa. Eu vou abrir o arquivo aqui da minha sacolinha para recortar tudo que eu preciso recortar para confeccionar essa. Eu gosto de trabalhar com 2 bases, que enquanto uma corta, a outra já fica pronta com a folha. E aí, enquanto eu tiro, quando aquela terminar de cortar, eu vou tirar da base, já vou colocar essa para cortar. E aí, enquanto aquela tá cortando, já coloco outra folha e assim sucessivamente. Então, eu gosto de trabalhar com pelo menos 2 bases de corte. Como são 2 recortes iguais, então o recorte da caixa são 2 recortes desse aqui. Quando aquele terminar de cortar, eu já vou tirar da base e já vou montar. Pelo menos colar uma das abas para otimizar o meu tempo na hora da produção. O tempo certinho da máquina terminar de cortar. Aí eu vou ficar para colar só a base quando todas terminarem de cortar.
Eu já mudei de ideia, decidi imprimir os rostinhos enquanto eu faço o corte das caixas. Por quê? Porque eu tava tendo dificuldade para tirar o arquivo, né? O molde aqui, o recorte. O recorte da folha. E aí eu decidi fazer então o corte duplo. E aí demora mais um pouquinho, né? 2 passadas. E aí a lâmina passa 2 vezes no mesmo lugar. E eu tenho isso aqui, ó, facinho, facinho pra tirar, porque eu tava tendo dificuldade. Aí como eu sei que o corte agora, por cortar 2 vezes no mesmo lugar, vai demorar um pouco mais, então eu decidi já ir imprimindo os rostinhos da Hello Kitty. O jeito de fazer o corte duplo só nas bordas é fazer o corte por linha, igual eu tô fazendo aqui, ó. O corte simples, ele vai cortar tudo que tá aqui pra cortar do mesmo jeito. E aí, você fazendo por linha, você consegue mudar as cores de linha. Então, aqui, ó, tá um tom de vermelho nas bordas. E nos pontilhados é outro tom de vermelho. Então, esse daqui, ó, é o pontilhado, esse vermelho mais opaco. E aí, eu coloquei a lâmina A lâmina tá no 6 e a força 31 e velocidade 20, porque a lâmina tá bem usada, tá? E esse vermelho aqui é das bordas, é o vermelho da borda. Se eu selecionar ele, ó, vai sumir as bordas para corte. Então, esse vermelho aqui é o vermelho das bordas. Então, eu vou deixar a mesma configuração, só que 2 passadas. Esse recorte aqui que eu tô fazendo, que eu tô perguntando, que recorte é esse? É porque eu quero ter firmeza aqui na sacolinha, porque o rosto da Hello Kitty, ele passa da base da sacola, tá vendo? Porque a intuição é ficar só o rosto mesmo. E aí, eu fiz isso aqui pra meio que dar um reforço na hora que for colocar na mesa assim, e ela também não ficar assim, né? Porque o rosto é meio oval, a sacolinha ficaria assim. E aí, pra ter uma base, e pra quando colocar aqui o brinquedinho que vai dentro, não afetar o rostinho, né? E não estragar a sacolinha. Últimos recortes, graças a Deus, das 43 sacolinhas que faltavam, porque eu já tinha 2 feitas. Agora eu vou fazer a colagem. 15 são para meninos e o restante é para menina. E aí agora só falta daqui colar o fundo. Enquanto eu vou colando o fundo dessas sacolas, eu vou recortar todas essas imagens aqui, ó. Tudo isso aqui do rostinho da Hello Kitty. Mas essa aqui é só um lado, porque a sacolinha, ó, ela tem 2 lados, né? Impresso no rostinho. Então, enquanto eu vou cortando esse daqui, eu vou colando o fundo da sacolinha e vou imprimindo outra página com esse rostinho invertido. Então, bora lá. Cortei as 28 unidades e as outras 28 ainda estão imprimindo, ainda falta bastante para imprimir. Então agora eu vou fazer a arte do rostinho do menino e vou mostrar para vocês como vão fazer. A minha cria, ó, que a gente trabalha assim, ó. Uma vez é minha, outra vez é dele. Vai tá tudo certo. Vou fazer a arte. Então, o rostinho do menino vai ficar assim. Aí, ele eu vou ter que cortar com a bordinha branca, diferente do rostinho da Hello Kitty, ó, que eu cortei sem borda. Porque ele tem esses cabelinhos aqui que são soltos, tá vendo? Não tem uma cabecinha aqui. E aí, eu vou ter que cortar com essa bordinha branca pra poder cortar a imagem por completo.
Acho que eu não mostrei, né? Mas todas as sacolinhas, ó, eu já tinha recortado e já tinha montado o fundo enquanto estava cortando o primeiro lado do rostinho da Hello Kitty. Aí agora falta, então, recortar o segundo lado, imprimir e recortar o rostinho do menininho. Cortes todos prontos, tanto do menininho quanto da Hello Kitty. E antes de colar os rostinhos, eu vou colar a alça na sacola, que fica mais fácil. Porque a primeira sacolinha eu colei depois de colar o rostinho, aí isso tinha um pouquinho de dificuldade. Então, eu vou colar todas as alças antes de colar os rostinhos. Cortei todas as fitas. Aí, no menininho, eu vou acabar usando duas cores também, pra ficar igual as sacolinhas das menininhas. As fitas, inclusive as azuis e as verdes, ficaram bem marcadas, tá vendo? E eu não gosto, então eu vou dar uma dica pra vocês, que é uma dica que eu passo pra quem me segue lá no Instagram, que eu passo sempre nos stories, que é de passar ou o ferro de passar roupa ou a chapinha. Eu uso a chapinha porque eu consigo usar aqui mesmo, né, no ateliê, não preciso ir lá no quarto usar uma coisa de passar. Então, dá pra passar mais de uma vez, ó. Eu vou juntar 3 aqui. E, ó, tá bem marcada. Aí eu venho com a minha chapinha ligada. Fica até mais maleável essa fita, se for de uma marca um pouco diferente. A fita fica até mais maleável. Essa daqui dá pra ver que ela é mais durinha. E ela fica até mais maleável. A chapinha eu acabei de ligar, então ela não tá tão quente. Ai, tá quente sim. Ó. E aí não fica marcada, tá vendo? Fica, ó a diferença dessas 3 pra essa daqui. Aí eu gosto de fazer isso em todas as vezes. Então, vamos fazer... Todas as sacolas com as devidas alças. Agora eu vou fazer a parte aqui de baixo. Lembra que eu falei que eu coloquei isso aqui, ó, pra dar uma reforçada no centro. Eu recortei porque tava muito gordo e eu vi que aparecia, sabe, na carinha. Então eu recortei e aí deixei um pouco mais fino. E agora eu vou colar isso aqui porque eu acho que é mais fácil colar isso aqui primeiro e depois colar o rostinho. Aí fica assim, ó, tá vendo? Com essa altura. E o rosto vai colar daqui. Todas as sacolinhas finalizadas, né, em questão de alça e do suporte aqui embaixo. Agora eu vou fazer a colagem dos rostinhos. Todas as sacolinhas, enfim, finalizadas. Então, assim, eu digo que tá 90%. Porque o que ainda falta? Falta colocar a minha logomarca aqui na parte de baixo, que não pode faltar em nenhum item, nenhum kit, nenhuma peça. Tem que ter a minha logomarca embaixo. Porque assim eu me autodivulgo sem precisar da mãe, apesar dessa mãe aqui ela ser uma querida. Já fizemos clientes através de indicações dela. Então, mas não pode deixar de faltar minha logo, tá? Essas são as sacolinhas. E agora, depois das sacolinhas, eu vou colocar a logo e em seguida eu vou rechear. Então, eu vou colocar os brinquedinhos que vão dentro aqui dessas sacolinhas.